Bom dia! Hoje é dia de live, é muito bom estar com vocês. Vou avisar as pessoas aqui que a gente tem live. Vamos ver se o pessoal entra. Vamos avisar um pouquinho enquanto a Fernanda também vai entrando. A gente vai avisando o pessoal que temos live hoje. Hoje vamos falar de um tema que é muito relevante para o momento. Ó, a Fê entrou. Muito relevante para o momento, que é sobre o brincar, sobre a importância sozinha, o quanto isso traz benefícios para a vida dela. E ó, a Fernanda já está entrando. Oi, Oi, Grazi. bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, deixa eu colocar o tema aqui enquanto o pessoal está entrando. Eu vou colocar o tema aqui da live, que daí quando o Tá bom, pessoal entra, eles já vão saber do que a gente está falando. claro. Eu sou meia lenta, gente, vocês não vão dar muita importância, que a parte de tecnologia não é meu forte. Meu forte são as relações. A importância. É que também o nosso título ficou grande, né, Grazi? Então, eu vou botar a importância da criança brincar sozinha. Acho que fica. Tá ótimo, né? Que daí fica claro do que a gente está falando, quais são os benefícios desse momento, né? Ah, Isso agora eu já mesmo. consegui aprender a fixar o A negócio, então, fixar. então Muito eu já estou bem. evoluindo, tá? Eu já estou evoluindo. Sejam bem-vindos, vocês estão entrando na live. A gente está começando agora, vamos falar um pouquinho sobre esse momento atual aí da importância. A gente vem se reinventando nesse momento, a gente vem reaprendendo muitas coisas e aprendendo outras, né? Aqui em É. casa não é diferente. Né? E esse é um tema, quando eu conversei com a Fê sobre a gente falar sobre o brincar, que é a especialidade dela, gente, não é a minha, né? Eu amo brincar, mas eu não sou especialista de estudo disso. Claro que dentro das formações a gente sempre estuda, mas eu não tenho grandes aprofundamentos nisso. E eu gosto muito de escutar a Fernanda falando, porque sempre me traz bastante conhecimento. E até na live que eu fiz semana passada sobre ansiedade, eu falei sobre ela, falei sobre as dicas dela. Então, Obrigada. então eu quis convidá-la para falar aqui no Paz Nota 10, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês e com o conhecimento dela. E eu acho que o tema do brincar, por mais que ele seja simples, mas não é fácil, né? O simples não quer dizer que seja fácil. Então, tem muitas famílias que têm dúvida sobre esse momento, né? Oi, Larissa, seja bem-vinda. Tem muitas famílias que têm dúvidas sobre essa relação do brincar e muitas talvez não dão tamanha importância que esse momento necessita. Então, que existem estudos aí por trás disso que falam do quanto a criança se desenvolve através do brincar, né? Então, não é uma simples brincadeira, né? É uma brincadeira muito importante, né? Faz parte do desenvolvimento. Então, para quem está entrando pela primeira vez aqui, eu sou a Grazi, sou terapeuta familiar, educadora emocional, trabalho com crianças, adolescentes e família, né? E sou aqui de Florianópolis e mãe do Matheus, de 6 anos. E, enfim, uma buscadora, uma pessoa que também
vive em constante desenvolvimento nessa área de família, nessa área, enfim, das relações, que eu acho que não existe uma fórmula mágica e a gente está sempre buscando se desenvolver e cada momento é uma oportunidade de desenvolvimento. Embora eu acho que esse é um dos momentos mais ímpares da vida da gente enquanto desenvolvimento, porque a gente teve que se reinventar. Então, realmente é um momento ímpar de todas as situações. Fê, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que forem Tá? entrando e para depois quem for assistir depois, já para te conhecer um pouquinho. Legal. Primeiro quero te agradecer, Grazi, pelo convite, né? Estou bem feliz em estar aqui. A gente já tinha conversado um pouquinho lá no Instagram do Quintal, né? Então agora é bem legal estar aqui conversando contigo também. É, Então, eu sou Fernanda, sou especialista em brincar, proprietária do Quintal, que é um espaço para brincar, né? Situado aqui em Florianópolis, e onde a gente promove o brincar de forma livre, de forma integral, às crianças, né? Então, eu sou, enfim, tenho várias formações aí, sou uma apaixonada por estudar, né? Então, sou professora, sou da área das exatas, matemática e física, mas tenho aprofundamento na área da educação, na área da educação infantil, na parte da ludopedagogia e neuropsicopedagogia. Então, como você disse, assim, o brincar ele não é tão simples assim, né? Quando a gente fala em brincar, a gente está falando das primeiras relações que a criança tem com o mundo, né? É brincando que a criança vai se relacionar. Então a criança ela brinca em todos os momentos, ela não existe o momento de brincar. A vida dela é brincar, né? Isso faz parte. E isso é um direito da criança, né? O brincar ele é um direito assegurado para a criança em várias esferas aí, inclusive na parte educacional, né? A primeira infância na escola, a gente tem um documento que rege as escolas e o brincar ele está lá como sendo um dos direitos também da criança. Na própria Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente também, né, o brincar está sempre presente e como direito da criança. Então, não é algo assim que é para a criança ocupar o tempo vago, né, ou uma perda de tempo. Ele é, de fato, quando a gente fala do brincar como um todo, ele faz parte da criança. É brincando que ela vai aprender, que ela vai se manifestar, que ela vai manifestar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas necessidades. Vai ser tudo através do brincar. A criança ainda não tem maturidade suficiente para chegar para um adulto e falar muitas vezes, eu estou me sentindo triste, né? Mas se você observar uma brincadeira dela, muitas vezes você vai perceber isso, né? Isso vai estar intrínseco ali no brincar. Então, por isso a importância, e eu sou uma apaixonada por brincar e gosto muito de falar desse tema. E quando a gente combinou aí de falar sobre esse momento e sobre a importância também do brincar sozinho, muita gente acha assim, poxa, mas brincar sozinho, né? Como assim? A gente fala muito das relações e fala muito da importância de se relacionar com amigos, se relacionar com a família, e agora a gente vai falar sobre o brincar sozinho, né? Então, assim, uma das coisas que eu quero já deixar claro aqui é que sim, é muito importante a criança brincar nas interações, né? Eu costumo dizer que existem 3 tipos de brincar. O brincar com o outro, que seria o brincar com amigos, né? Que é super importante para o desenvolvimento da criança. O brincar com a família, que também tem a sua suma importância, a gente sabe disso, a gente já falou disso em outros momentos. Mas também o brincar sozinho, né? A criança também precisa aprender a brincar sozinha, aprender a estar com ela mesma, e isso acaba desenvolvendo coisas que só o brincar sozinho traz.
o ócio, muitas vezes, né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Não, é perfeita as tuas colocações. Você sabe que na live anterior que eu fiz na quinta sobre ansiedade, eu também falei um pouquinho que as crianças, por exemplo, de 0 a 3 anos, normalmente, elas naturalmente vêm com essa descoberta sozinha, de brincar sozinha, que a gente fala muito do estado de mindfulness, né? Que é estar ali numa atenção concentrada, com foco, enfim. E nós, pais, muitas vezes atrapalhamos esses momentos. E aí que a gente começa a desconstruir na criança esse estado de brincar sozinho. Se a gente parar para lembrar dos primeiros anos dos nossos filhos, eles ficavam horas olhando a mão, o pé, né? E aí eles estão ali naquele momento e a gente faz o quê? Para bem pertinho do berço, do carrinho e começa a fazer palhaçada, começa a rir e aí a gente tira a criança daquele estado. E quando eles começam ali no 2 anos, ali também começam nessas descobertas do brincar, a gente tende a ficar é, muito tempo nesse querendo estimular, querendo fazer, querendo interagir. E aí, claro, eles acostumam com esse tamanho estímulo de interação. Quando a gente realmente precisa, eles começam a ficar dependentes dessa interação, né? Então, Sim. quem estiver nos assistindo, quem nos assistir depois, que tem as crianças pequenas, cuidem com esses excessos de estímulos que a gente faz a eles quando são menorzinhos, porque a gente desconstrói esse estado, né? Claro que a Fernanda vai falar aqui um pouquinho mais da importância também de brincar junto, dessa conexão, é importante também, mas a gente precisa ter um ponto de equilíbrio aí, a gente não fazer tantos estímulos assim. Eu lembro por mim aqui com o Matheus. Então, filho único, meu primeiro filho. É óbvio que quando o Matheus começou a brincar, eu olhava ele brincando, eu queria brincar. E aí, o que acontece? A maioria das famílias trabalha o dia inteiro, às vezes a criança fica o dia inteiro na escolinha. E aí a gente chega em casa, a gente tá com saudade, e aí a gente quer interagir, e aí a gente fica ali, e às vezes a criança tá ali naquele momento dela, e a gente também, pelas nossas próprias necessidades, começamos naquele momento a interromper essa atividade dele e tentando interagir, momentos de conexão e tal. E aí a gente acaba que, sem querer, sem ter essa intenção, desconstruindo esse estado mindfulness das crianças. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho do nosso papel e da nossa responsabilidade nessas questões. A Larissa deixou aqui uma fala. A Larissa é psicóloga, e eu achei muito legal aqui, ó. Nossa, vou assistir completa depois. Minha filha é daquelas, grude, só quer fazer coisas comigo. Quando percebo ela brincando sozinha, saio de perto. Ora ver se ela engana, mas não dura muitos minutos e me chama. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é dentro do estudo que eu faço da parentalidade consciente, a gente precisa sempre observar o perfil dos nossos filhos, né? Tem crianças que têm uma necessidade maior de conexão. Então, isso é dela. Então, essa criança, às vezes, vai demandar muito mais do que uma outra criança, né? Então, quem tem uma família com 2, 3 filhos, consegue observar que cada um tem uma necessidade psicológica diferente. Então, uma criança que tem uma necessidade grande de conexão, que nem o Matheus aqui, ele é um perfil que a gente chama lá de energia laranja e energia verde. E o que quer dizer? A energia laranja é uma energia que necessita muito de estímulos novos. Então, ele a todo momento busca alguma coisa para fazer, não tem muito foco. Então, começa a brincar, dá 2 minutos, que é outra brincadeira, que é outra brincadeira, que é outra brincadeira. Então, é um excesso de estímulos que ele precisa. Ao mesmo tempo que ele tem essa necessidade de muitos estímulos,
ele tem uma necessidade de conexão, de estar junto, de ficar grudado, de brincar junto. Então, eu trabalho aqui com o Matheus muito nessa relação com para que eu atenda essa necessidade dele. Então, eu primeiro me conecto, brinco junto, faço um tempinho, mas já faço um combinado antes, que é depois eu vou precisar, tipo agora. Eu fiz uma conexão até agora. E aí eu disse para ele assim, Matheus, agora a mãe vai entrar numa live, daí a mãe precisa agora da sua colaboração, tudo bem? Daí a primeira coisa que ele me perguntou, gente, foi assim, e eu vou ficar aqui sozinho? Né? Por sorte, a minha mãe tá aqui. E aí eu disse, não, a vovó vai ficar com você. E então, a primeira coisa que ele já me questionou, tá aí, eu vou ficar aqui sozinho, né? Então ele precisa desse, muitas vezes, estar no mesmo ambiente só basta, Isso. né? Uhum. Então, muitas vezes essa conexão não precisa estar no estímulo só, né? Estar no mesmo ambiente, já basta. Você quer complementar, Fê, sobre isso? Acho que tu falou, Grazi, acho que foi bem completa nosso início, né? Acho que ficou claro assim a importância, de fato, da criança brincar sozinha. E aí eu queria trazer, Grazi, assim, a questão de que hoje, nesse momento atual, a gente tem muita culpa em cima dos pais, né? Os pais se culpando muito desse momento, que eles estão 100% com as crianças. Então, tem aqueles pais que se culpam quando deixam a criança sozinha, né? Quando permitem a criança brincar sozinha. Então, fica com aquele sentimento, e agora, né? Que dó da minha criança, eu vou ter que sentar aqui, ele vai ter que ficar brincando sozinho, né? E tem aqueles outros pais que também acabam, às vezes, se culpando no sentido de, poxa, o que eu fiz de errado que meu filho é um grude, né? Não desgruda de mim. Então, a conversa nossa aqui vem muito trazer, não uma receita pronta, porque não existe, né? Uma receita, como você mesmo mencionou, existem vários tipos de criança, existem vários tipos de estímulos diferentes para cada criança. E o importante é que cada família encontre, né, na sua criança, encontre realizando combinados, que nem você falou com o Matheus, é perfeita, é uma das coisas que eu até trago aqui como dica, né, mais para frente aí, para que a gente possa ensinar a criança a brincar sozinha. A gente precisa primeiro estabelecer uma conexão com ela, ela precisa se sentir segura, precisa, enfim, de fato, saber que o estar sozinho não está relacionado ao abandono, né? Não estou te abandonando, eu estou apenas indo fazer outra coisa e você está aqui fazendo isso, né? Então, de fato, estabelecer isso com a criança. E em relação a essa questão das culpas, dizer para os pais que está tudo bem, né? Não se sintam culpados. De fato, a criança que não sabe brincar sozinha, ela não sabe porque ela ainda não aprendeu. E como você começou no início, né, da nossa fala aqui, muitas vezes a gente foi culpado, e culpado não no sentido Não tem ruim, intenção né? disso, né? Sem intenção de ter essa culpa, mas sim, muitas vezes a gente acaba o tempo todo querendo interagir com a criança, achando que esses estímulos são os únicos, né? Porque eles também são importantes, mas não são os únicos. Então, assim, a criança, ela nasce no início, lá do 0 aos 3 meses de idade, ela pouco interage. Na verdade, ela está fazendo uma interação com ela mesma, ela está percebendo o batimento cardíaco, a sua respiração, o batimento cardíaco da mãe na hora do amamentar. E aí, a partir dos 3 meses, ela começa a interagir, né? Ela começa a brincar, e aí ela começa a perceber o movimento das coisas, a perceber o som. E nesse momento, a gente começa a encher ela de coisa, né? A gente começa a ficar ali ao redor dela, sacudindo um chocalho, botando... Claro que tudo isso é importante, né? É importante a gente ter esses momentos. Mas é também importante a gente largar a criança, falando lá do bebê, no chão, sozinha, deitada, e deixar ela tentar rolar, tentar virar para o lado, tentar pegar um brinquedo que está... muitas vezes a gente vê, né? E como eu trabalho com crianças, eu acabo tendo esse olhar, essa observação muito aguçada, assim. Então,
às vezes me chama muito a atenção quando vou no supermercado ou em qualquer lugar, assim, a criança quer alguma coisa, o adulto já vem lá e já alcança para a criança aquilo, né? Não dá nem tempo da criança se movimentar, ir lá, juntar, a criança derruba o negócio, o pai já vai lá e junta. Então, esse tipo de atitude depois cria uma dependência. E aí, quando a gente quer um pouco precisa, que nem agora nesse momento, a gente precisa de um momento para respirar, para trabalhar, né? Tá todo mundo trabalhando em home office, a gente às vezes não consegue e encontra essa dificuldade. Mas, enfim, vamos ensinar as nossas crianças, e a ideia aqui é a gente trazer algumas dicas práticas também de como fazer, de como começar esse incentivo. Não é uma coisa de uma hora para outra, não é aquela coisa assim, tá, agora vai lá pro teu quarto, brinca, chega, né? Eu preciso ficar aqui trabalhando, não é assim. A gente tem que ir com cautela, dependendo muito da idade da criança também. Então, uma criança pequena, uma criança de 2 anos, ela já começa a conseguir brincar sozinha. Quando ela começa a se entreter com algum brinquedo, enfim. E aí já posso entrar nas dicas, Grazi? Não sei se tu queres. Deixa eu queria. Tu falou um negócio e eu lembrei de uma coisa. Olha só, como a gente às vezes cria os nossos próprios monstros, né? Desculpe a palavra, mas é mais ou menos assim. Esses dias o Matheus estava aqui olhando o desenho dele ali no celular, e aí estava com o volume meio alto. E aí o meu marido dizia assim para ele, baixa o volume, Matheus, baixa o volume. O Matheus nada de baixar o volume daquele negócio. Daqui a pouco ele pegou e disse assim, vai lá ver esse teu vídeo lá no teu quarto. Gente, quando ele falou isso, eu quase saltei da cozinha. Eu disse, não, não vai olhar vídeo nenhum no quarto. Porque, gente, a gente começa a ensinar a criança que ela tem que se isolar da família. E aí, quando a gente vê um adolescente que estão trancados nos seus quartos, não interagindo mais com a família, não tendo mais esses momentos de troca, isso não vem da adolescência só. Isso talvez venha de uma construção lá da infância. Lá, o meu tá com 6 anos. Então, a gente às vezes tem uma atitude que a gente não se dá conta do comando que a gente está dando e do que isso pode se tornar lá na frente. Então, que é como a Fernanda trouxe ali. Desde dos 0 aos 3, ele já está interagindo, ele já está brincando, ele já está no momento de descoberta. Dos 3 meses para frente ali, ele já está descobrindo o mundo. E outra questão que ela ia falando, e eu me lembrei, que quando a criança, ali no primeiro ano, ali nos primeiros, o ano, 2, quando a criança começa chora, a gente sempre acha que é fome ou sede. Então a gente taca ali comida criança também. Então a gente, às vezes, esses estímulos equivocados que a gente faz, não por intenção, acabam construindo alguns vícios que lá na frente a gente vai se dar por conta e não sabe de onde vem. Então, até quem já tem crianças um pouco maiores, já os adolescentes, é bom a gente dar uma olhada para trás, quais foram os nossos comportamentos e fazer um olhar de consciência mesmo, e não se culpando, né? Mas podendo olhar sabendo que sim, tem uma origem, fato, né? E o que é possível fazer hoje para mudar? E quem tem crianças menores, gente, a todo momento elas são extremamente flexíveis, a todo momento a gente consegue reformulando as coisas de uma forma, claro que não tão né, brusca, né? Mas aos poucos a gente consegue ir reformulando essas questões. Então, a Fernanda foi falando, me surgiu isso do dia que o Deja disse assim, vai lá assistir esse vídeo no teu quarto, né? Então, cuidado com essas coisas tão simples que a gente às vezes dá uns comandos que lá na frente isso tem um prejuízo enorme nas nossas relações, né? E como a Fê disse, né? Brincar sozinho não quer dizer estarmos longe
ter essa relação Isolados. de abandono, né? E não é isso, né? E o quanto de criatividade eles geram a partir do brincar sozinho. Gente, é incrível. Que o Matheus tem criado cada coisa. Ele me pega uns lápis, daí põe nas mãos dos bonecos, daí pede para eu. Olha, eu nunca gastei tanta fita crepe na vida aqui. Porque tudo ele quer embrulhar na fita crepe. E cuidado quando a gente também desconstrói essa criatividade com o nosso olhar antes de tentar. Uhum. Logo falo sobre mim novamente. O que acontece? Esses dias o Matheus estava brincando com. Queria inventar um negócio ali. E eu disse: Não, filho, isso aqui não vai dar certo. Nem tentei, tá, gente? Eu já olhei com o meu olhar julgador da situação e disse: Não, filho, isso aqui não vai dar certo. E aí ele disse assim: Tenta, mãe. Você nem tentou para saber se não vai dar certo. Tipo, ele me deu quase que um tapa de luva. Ele falou uma frase que eu falo muito, né? Você primeiro precisa tentar para saber se vai dar certo ou não. E aí ele me disse: Mãe, tenta. Você nem tentou para ver se vai dar certo. E aí eu fui na tentativa e não é que deu certo. Gente, quanto a gente às vezes desconstrói essa criatividade. Então, mesmo que a gente olhe para o negócio e tenha praticamente certeza que não vai dar certo, aproveite o momento, uma reflexão sobre o tentar, sobre insistir, sobre persistir, né? Sobre esse criar, valorizar esse criar também deles, né? O quanto eles estão sendo criativos. Então é Grazi, a importante. Deixa tua eu ver fala aqui tá quem dando tem uma encomendado. travada. Oi, tá me ouvindo? Tua, a tua fala tá dando uma travada. Vê se melhorou? Melhorou, acho que sim. Vamos lá. Ó, a Cíntia deixou um comentário aqui. Aqui em casa temos apenas uma TV na sala para assistirmos juntos. Agora, na quarentena, cogitamos a possibilidade de comprar TV para o quarto também. Tá cortando a tua fala, Grazi. Tá travando? Tua fala Tá tá ouvindo? cortando, Grazi. Tá ouvindo? Deixa eu Fala. tentar aqui, Tô ouvindo, mas tá? quando tu começa um assunto, ela. É isso. Para que haja. Oi, oi, tá me ouvindo? É que eu troquei agora. Eu botei no 4G porque a Ah, Wi-Fi eu acho que tá travando. Você ouviu o que eu coloquei ali sobre o da Cintia, que ela falou? então, eu Sobre. comecei aqui até a falar, eu tava assim, Grazi, até eu aqui, né, falando da minha questão pessoal, eu optei por não ter TV nos quartos, né, eu acho que o momento de interação, sim, é muito importante, e a TV é um dos grandes motivos, né, pelo qual as crianças, as telas, enfim, né, muitas vezes se isolam, enfim. É, Uhum. claro que vai muito, né, da família, de como que a família consegue essa relação, porque muitas vezes o pai quer assistir jornal o dia inteiro e a criança quer assistir desenho o dia inteiro e não conseguem chegar num consenso, né? Mas aí, se acontecer de ter TV nos quartos, enfim, é legal que haja combinados, né? No meu ponto de vista, assim, que tenha estipulado horários, enfim, para que aquilo não vire o dia todo dentro do quarto assistindo TV, né? É Não sei perfeito. qual é a tua opinião em relação a Aqui isso. em casa a gente nunca teve TV no quarto, desde antes de não ter o Matheus. Eu sempre fui contra, principalmente por causa da relação casal. Então, na relação casal, a TV no quarto também impacta. Porque a Uhum. gente, ao invés de, tipo, depois que coloca as crianças para dormir, ao invés de ter um momento nosso de conversa, se você tem uma TV no quarto, né, fica cada um olhando o filme, a série, enfim, e pouco conversa. Então eu sempre fui contra sobre isso. Hoje eu até tenho uma TV desligada porque eu não coloquei nada nessa TV, porque na verdade essa TV veio de herança e a gente deixou ali no quarto. Mas ela nem liga, então a gente nem liga essa TV. Né? E eu vou dizer, Cíntia, que nesse período da quarentena eu já falei para o Deja. Eu acho que vamos pôr em uso essa TV,
porque eu, particularmente nessa casa, sou a mais prejudicada, a menos que tem vez para olhar uma televisão. Então, e eu tenho alguns programas que eu gosto, né? Eu gosto de ver esses de decoração, esses que de culinária, adoro ver esses negócios. Então, eu também sou mais prejudicada que nunca tenho vez. Mas eu acho que sim, se a gente é um roubador de tempo e a gente já eu para mim já sobra tão pouco tempo para ficar com a família que se eu ficar olhando televisão, eu também não converso e não interajo. Né? Então, eu, particularmente, meu horário de TV tem sido de manhã, o SC Bom Dia, lá, Santa Catarina, e eu tenho olhado das 7 da manhã até as 8h30 da manhã. É o meu horário de televisão que eu tomo meu chimarrão. E aí, depois o Matheus seguida já acorda, daí olha desenho, e aí a gente vai variando. Né? Então, eu acho que tudo é importante, desde que tenha um equilíbrio, né? Então, as telas são importantes, o brincar em conexão é importante, o brincar sozinho é importante. Né? Eu acho que tudo tem a sua importância desde que a gente tenha um equilíbrio de tudo isso. Fê, eu queria que você deixasse umas dicas, né? Como incentivar os nossos filhos a brincar sozinhos? Ah, vamos lá. Grazi, eu queria só trazer antes, posso só fazer um complemento aí da nossa fala, que uma das coisas que até eu estava olhando aqui na minha colinha, que faltou a gente falar, e eu acho importante, é a questão de que hoje a criança, hoje a nossa, numa vida normal, a criança ela é exposta desde cedo a muitos estímulos, né? Então, aí há muitas atividades dirigidas o dia todo. Então, a criança vai para a escola um turno, no outro turno ela vai um dia na aula de inglês, um dia na aula de karatê, um dia na aula de futebol, cada dia uma atividade diferente. Não que isso não seja importante, gente, mas nesses casos é muito mais importante o nosso papel de ensinar a criança a estar sozinha com ela mesma, porque ela desaprende, ela acaba sendo inserida nesse mundo onde o tempo todo ela está fazendo uma atividade que alguém está dirigindo. Né? Então, ela não tem muito tempo para estar com ela mesma. Ela, o tempo todo está ali, sai de uma aula, vai para outra, enfim. Então, esse é um olhar que a gente tem que ter também. Se a criança é uma criança que tem uma rotina nesse formato, possivelmente hoje, nesse momento de quarentena, ela está sofrendo muito mais, né? Porque ela está encontrando aí um tédio muito grande de ficar em casa e não ter o que fazer e não ter quem dirigir. E aí é aquela criança que fica o tempo todo grudada na barra da saia, né? Querendo uma orientação, o que eu faço agora? E agora? Já fiz isso, e agora? O que eu faço? Vem brincar comigo, e agora? E agora? E aí a mãe se irrita e diz assim, poxa, tu tem um quarto cheio de brinquedo, vai lá brincar, acha alguma coisa para te brincar lá. O fato é que a criança não sabe o que achar, ela não sabe o que fazer, porque ela não aprendeu a fazer isso, ela não aprendeu a encontrar algo para saciar essa falta que ela está sentindo. Ela não consegue interpretar, né, o que ela está sentindo, essa angústia, e que ela começa a demonstrar sendo chata, né, ficando na nossa barra da saia, dizendo o tempo todo que quer a nossa atenção, que na verdade é um tédio. Lá no quintal a gente passa muito por esses momentos, assim, o nosso espaço ele é um espaço voltado para o brincar livre. Então, quando a gente recebe alguma criança que tem essa rotina muito sobrecarregada, a gente de cara percebe, porque a criança de cara ela encontra-se no tédio, né? Ela primeiro explora o espaço, reconhece, brinca em todos os ambientes, mas logo na sequência ela não consegue fixar em nenhum momento, em nenhum espaço, e logo na sequência ela começa, e agora o que eu faço? E agora, o que a gente vai fazer? Aí quando a gente diz, você pode fazer o que você quiser, o que você quer fazer, ela fica sem encontrar o que ela quer fazer, né? Então, vamos tentar, nesse momento, ajudar as nossas crianças, olhar para elas com empatia, entendendo esse momento, entendendo que é uma construção e que a gente faz parte desse auxílio, né? Então,
quando a gente está criando esse momento, essa rotina de deixar a criança brincar sozinha, a gente está ajudando ela. Porque, como a Grazi falou, brincar sozinho estimula, além da criatividade, a autoestima, a criança percebe que ela é capaz, né? Quando ela consegue fazer algo, quando ela consegue construir algo sozinha, ela se sente muito importante. E isso tudo faz parte do desenvolvimento dela. Você Então, sabe, Fê, deixa eu até comentar um negócio aqui. O Matheus, às vezes, quando ele tá. Olha, eu tô escutando os barulhos dele daqui, que ele deve estar brincando com os bonecos. E daí tá aqueles coisas assim. A gente não tá ouvindo, mas também não tem problema, né? É, Deixa mas ele eu tô brincar. ouvindo daqui. E aí, quando ele fica Pode ocorrer o brincando. risco de eu querer brincar junto aqui, ó, online Ah, com ele. Cíntia, vai ficar salva a live, sim, vai ficar. Vamos ver se hoje eu consigo salvar no IGTV de novo. Que da outra vez eu consegui salvar direto. Vamos ver se hoje vai. Mas se não, a Fê, eu sei que ela também sempre salva lá no. Ó, tem No gente que YouTube. apareceu aqui Oi, banguela. Matheus. Eu tô com saudade da mamãe. Ai, tá com saudade. Tá bom, meu amor. Ah, achei que tava com saudade de mim. Eu até me esqueci que eu ia falar. Não, Poxa. eu tava falando que eu tava ouvindo ele com os brinquedos, fazendo barulho lá Brincando, é. brincando. E eu nem tô ouvindo TV, ele deve estar só brincando com os brinquedos mesmo. E às vezes eu fico olhando, sabe, de longe, assim, olhando, admirando, sabe, esse processo que eu acho muito bonito de ver. E a Cíntia também tá com saudade do Matheus. Ai, faz tempo que a gente não se vê. E aí eu fico olhando, ele olha pra mim e diz assim: Mãe, você gosta de ver eu brincar? Né? As palavras de afirmação, né? Eu disse sim, filho, eu acho Aham. muito legal. Né? Então ele precisa disso. Ele já na hora, quando ele tá brincando, você gosta de ver eu brincar? Daí eu digo sim, filho, eu acho muito legal, porque você aprende, né? Você pode construir a sua brincadeira e tal. Daí eu começo a falar. E aí ele assim, é, até que é muito bom brincar sozinho. Daí, tipo, ele fala pra ele mesmo, né? Embora às vezes ele peça também muita interação, mas ele também consegue ter muitos momentos. Mas eu percebo que os momentos que ele mais brinca sozinho é os momentos que tá eu e ele só em casa. Quando tá meu marido, ele sempre acha que um tem que dar conta dele, né? Então, quando eu tô Entendi. sozinha, ele fica tranquilamente, sabe? Porque ele já entende que eu tenho as atividades. Porque agora, por exemplo, eu fico sempre com o Matheus todas as manhãs. Então, antes de ter essa pandemia, tinha aquela rotina de você cozinhar, né? Preparar o almoço e tal, para levar para a escola. Então, ele já sabia. Então, eu tinha um primeiro momento, logo que ele acordava, que era um momento de conexão, e depois disse assim, agora a mãe vai preparar, né, o almoço, vai preparar as coisas para a escola. E ele sentava e brincava tranquilamente, porque ele já entendia que fazia parte dessa rotina, né? E o deixa trabalhando de casa, ele também entende. Quando a gente diz para ele agora eu preciso porque eu estou trabalhando, ele pega as coisas dele e vai brincar. Mas quando ele percebe que é o nosso momento de lazer, que se a gente está olhando televisão ou está fazendo nada, ou mexendo no celular, ele já diz: agora você pode brincar comigo, né? Você não está trabalhando. Então tem isso, E né? ele tem Então, às vezes, razão, né? e aí exatamente. Então, eles são muito espertos, eles também percebem se é uma necessidade ou não da gente, né? Para que a gente tenha um equilíbrio e, não, e a todo momento essa criança tenha que brincar todo momento sozinha, né? Então, acho que Uhum. vamos às dicas. Vamos lá. Então, como que a gente vai incentivar o nosso filho, né? A primeira coisa a gente já falou bastante, que é a questão da gente brincar junto antes, né? Então, não tem como a gente ensinar a criança a brincar sozinho sem antes a gente se conectar com eles e estar de fato entregue para a brincadeira. Então, a primeira coisa é brinque junto para depois exigir que ele aprenda a brincar sozinho. Porque dessa forma, né, Fê, a gente atende a necessidade de conexão. Então, se a gente brinca antes, se conecta antes, supre essa necessidade dele e aí ele se Claro. sente preparado para estar, né, brincando sozinho depois, né? Uhum. Isso aí. E aí a segunda dica, Grazi,
que eu falo muito disso, né? E é uma das técnicas que ajuda a brincar sozinho também, é criar ambientes para o brincar, né? Então vamos olhar para a nossa casa nesse momento e vamos ver o quanto ela está preparada para o brincar e quanto a gente está permitindo que a criança de fato brinque, né? Então, o brincar, ele não vai acontecer só lá dentro do quarto da criança, sozinha, trancada lá no... Não, o brincar, ele acontece na casa toda, porque a criança circula, explora a casa toda, e como a gente já falou no início, a vida dela é brincar. Então, ela vai escovar o dente, ela escova o dente brincando, ela vai tomar banho, ela toma banho brincando, ela vai sentar na mesa, comer, ela senta comer brincando. Então, proporcione e permita que a sua casa seja um espaço brincante, né? Aqui em casa, vocês não vão conseguir enxergar agora, porque eu estou contra, assim, mas eu estou enxergando rolinho de papel higiênico, um monte de coisa pendurada ali. A gente fez um joguinho com bolinha, então meu filho, eu sou mãe também, né? Então eu não falei no início, eu tenho meu filho, Pedro Henrique, de 9 anos. Ele criou um joguinho com uma bolinha e grudou uns copinhos na parede. Então, de lançar a bolinha, um potinho vale 10, outro vale 5 e outro vale 15. Tem desenho, olha, Ai, caixa que legal. de ovo, Depois gente. eu quero uma foto disso, o Matheus vai adorar. Vou bater ali pra ti. Assim, ó, a casa inteira eu só vejo brinquedos. Atrás de mim aqui, se vocês olharem, tem algumas obras de arte, né? Meu filho ama desenhar, então nessa quarentena ele fez muito desenho para mim e eu comecei a expor aqui no meu cantinho. Ah, eu fiz isso então, aqui em casa, na sacada. Eu fiz uma galeria, daí eu disse para ele que ali é a galeria de arte, onde ele vai publicando as obras dele. Isso é muito legal, gente. Não fiquem com vergonha de expor essas coisas. Gente, casa que tem criança é uma casa viva, é uma casa com uma energia. Não fiquem com vergonha, não queiram deixar um tapete sem ter marcas, paredes. Gente, deixem viver. É para isso que a gente trabalha, para fazer, para reconstruir. Eu digo, se estragou a parede, depois eu vou lá arrumar. Claro que a gente tem que ter os certos cuidados, mas não deixem a criança numa tamanha poda que a gente não possa, tem que deixar o sofazinho assim, não sei o quê. Eu na minha sacada, gente, nessa quarentena eu botei tela nas minhas janelas, em todas as janelas que eu nunca tive, porque a gente pouco ficava em casa. Eu botei tela para que o Matheus tivesse outro espaço para brincar, que é a nossa sacada. Porque lá pega sol, e aí lá ele monta um cenário naquela sacada. Lá a sacada para ele virou um espaço de brincar que ele não tinha, porque antes pouco ele chegava na sacada porque não tinha tela e eu ficava com medo. Então isso deu muita autonomia para ele, para circular pela casa, assim, a gente, tipo, o Matheus entrava no quarto, eu já dizia assim, o que você vai fazer aí? Porque eu ficava de olho, porque eu tinha medo que chegasse perto das janelas. Então, eu preparei realmente que nesse período ele tenha liberdade da casa, que ele possa expor, que possa ter bagunça. Que, claro, depois a gente reorganiza, mas deixa a casa estar viva, porque se não tiver isso, a gente já começa a limitar a criança no espaço, né? Então, que vontade é essa que você só tem que brincar? Se vocês verem o quarto do Matheus, que eu estou fazendo live no quarto dele, que é onde tem mais luminosidade de dia, de manhã, tem uma bateria gigante aqui. Então não tem espaço para brincar no chão, né? E em compensação, a minha sala tem um espaço muito bom de brincar. E aí ele tem explorado outros espaços. Então, permitam que eles explorem, que eles exponham as suas obras de arte, as suas coisas, né? Acho que a Cíntia trouxe aqui um comentário, aqui em casa é um corredor cheio de obras. É isso aí. Que eles possam criar. Aqui a gente tem feito atividade de argila, aí elas vão lá para a sacada para secar. Aí nos outros dias ele começa a pintar as obras. E o seguinte, agora as obras estão indo para a estante, as de argila. Né? Então, as obras de arte. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Falou em argila, vou me puxar aqui, peraí. Ó, também tem obra de argila. Essa aqui não foi pintada de propósito, porque eles que não era para pintar. Mas eu também tenho várias aqui. Não consegui pegar um, né? Mas também, aqui também. É assim. É argila, é obra... Aqui tem outra, peraí.
Ó, esse aqui não é de argila, esse aqui é de bolinha de isopor, né? Então, É, aqui um potinho, nem sei, ó, eu potinho de já vou pegar iogurte, eu acho, uma uma aqui, ó, tampinha. que tem no quarto do Matheus, ó, pra mostrar pra vocês. Olha a obra do Matheus, ó. Ai, que legal. Ai, Ele que tá, lindo. ele tá estudando o Pirâmide, Egito. que Então, legal. ele fez uma, como é que chama? Esfinge. Eu nem sabia que isso aqui se Hum. chamava esfinge. Eu tô aprendendo, gente, sobre o Egito com meu filho. Então, é assim, ó. Aqui ó, tem obra de arte aqui. Isso aqui é papelão, ó. Ele desenhou a cobra, ó. Então, gente, são coisas que a gente usa tão simples. Eu agora não jogo nada fora. Tudo que eu olho que é uma oportunidade. Isso também é uma. Não sei se a Fê vai Uhum. dar essa dica, mas isso eu aprendi com ela. Que tudo que eu olho, assim, ó, que é desses materiais retornáveis, assim, eu olho como uma oportunidade de criar a partir dele. E eu não tenho jogado nada fora, tô ficando lá na minha área de serviço com um saco de material reciclado. E até a gente foi na escola semana passada e eles deram mais um monte de material, porque para as crianças fazerem em casa também. É, ó, veio da escola, olha o que veio da escola para eles criarem coisa, né? É pauzinho, é um monte de folha, um monte de coisa para eles criarem a partir disso aqui. Então, gente, é tão simples que a gente às vezes esquece de olhar para isso. E a gente acaba que Uhum. fica gastando em coisas e coisas e coisas. Eu até fiz um gasto essa semana, gente, mas porque eu fiquei encantada com o brinquedo, que eu encomendei pela internet, não chegou ainda. Sabe os dominós que a gente olha nos filmes, que quando você encosta, eles descem tudo em efeito, assim? Uhum. Então, eu comprei um jogo que se chama Efeito Dominó, com as peças coloridas, com os negócios que vai colocando altura, porque eu achei uma grande oportunidade de o Matheus trabalhar essa criatividade, de montar de uma forma que ele pudesse depois encostar no. Então, esse construir e desconstruir, né? Que eu Uhum. achei uma Uhum. grande oportunidade. Depois que chegar, eu gravo um vídeo fazendo Ah, atividade para mostrar para legal. vocês. Mas eu achei aquilo muito legal e não custou caro e tal. E eu achei aquilo, poxa, porque é importante a gente ensinar para eles o construir e desconstruir também, né? Porque senão a gente constrói, constrói, aí quando as coisas não dão certo, eles ficam irritados. Então eu tenho trabalhado muito essa questão aqui em casa de que faz parte também desconstruir, que faz parte também não dar certo, que essa aceitação de que é uma oportunidade de eu fazer diferente, né? Então, eu acho que são esses os estímulos que a gente precisa trazer aí para os nossos filhos. Deixa eu parar de falar e deixa eu ver mais Vamos lá. dicas da Fê. Então, Grazi, uma das dicas que eu sempre trago quando é para falar em dica, né? É a gente criar, quando eu falo em criar ambientes, aqui eu trago um ambiente dentro de uma bandeja, né, para poder Ai, foi isso mostrar que para eu falei vocês. na live anterior tua, que eu falei de você. É, Fale aí pro pessoal. então, o bacana é a gente combinar elementos diferentes e propor para a criança uma brincadeira. Aqui em casa isso dá tão certo que, assim, sai coisas que eu vou te contar, assim, às vezes eu olho e digo, nossa, o que ele vai fazer com isso, né? Sai coisas inimagináveis. Então, assim, nessa proposta aqui, o que eu coloquei? Eu combinei os meus amados e idolatrados rolinhos de papel higiênico. Eu vou te confessar que quando eu vou comprar um papel higiênico, eu não compro pelo papel, né? Assim, muita gente compra, escolhe o papel, se ele é macio e tal. Eu escolho se o rolo não tá amassado, se o rolo é consistente, se não é aqueles rolos tudo mole, porque é material pra gente brincar, né? Então, Semana passada, aqui sabe o que vou que o tirando. Matheus criou? Com um rolinho de papel Ah, higiênico, ele criou um bracelete que ele aham, estudando Egito, daí ele pintou todo de dourado, aquele bracelete, bem naqueles tempos romanos, assim, aí legal. ficou muito legal, sabe? Então, tipo, a partir de um rolinho de papel, sabe? E tinta. Sim. Uhum. O rolinho dá para fazer muitas coisas, né? A gente, inclusive, lá no nosso Instagram, a gente dá várias sugestões diárias, assim, de atividades, e muitas delas são com rolinho de papel higiênico. Aí, o que eu combinei aqui, Grazi? Combinei
brinquedos da criança, nessa proposta aqui eu separei propositalmente por cores algumas peças de Lego. Então é legal a gente fazer esse tipo de coisa, assim, ó, que eu separei por cores, mas eu podia fazer outro tipo de classificação, né? Peguei alguns grampinhos de roupa, combinei também algumas coisinhas que eu tenho, umas galinhazinhas que eu tenho enfeitando na cozinha, que é uma coisa que meu filho sempre gosta de brincar, então eu deixei junto nessa proposta. Tampinhas, né? Também outra coisa, material muito... Não botem uma garrafa pro lixo sem tirar a tampinha antes. Eu sou bem doadora de tampinha pra Fê, hein? Eu sempre levo tampinha pra Fê lá. Eu guardo Verdade. Peguei um outro enfeite da casa que eu acho que é bacana, porque assim a criança ela tem muito aquele desejo de brincar com coisas diferentes. Então, quando a gente faz esses combinados e diz, olha, hoje isso aqui é o que você tem disponível para você brincar nesse momento, começa primeiro a estimular a criatividade. Aqui eu botei uns macarrões também, que a criança também, né, eles usam bastante para brincar esse macarrão rolinho. Então, a proposta é isso que tem, mas qual é a ideia? Diariamente, ou enfim, dependendo aí muito da vontade da família e do tempo, enfim, em alguns momentos a gente criar esse tipo de ambiente e com isso a gente vai aí estimular a criança, além de usar a criatividade e tudo mais, a começar a brincar sozinha. Porque a gente vai dar o pontapé inicial, né? Trazer esses materiais diferentes, que na verdade não são materiais que a criança nunca teve contato, mas eles estão casados de uma forma diferente. Então, por exemplo, uma menina, a gente pode pegar algumas roupinhas da mãe, roupas da mãe, e botar ali disponível para a criança brincar. Um salto alto, ela vai fazer um desfile de moda, gente, ela vai lembro muito de maquiagem, mim né? Então, muito. assim, escova de cabelo, e a gente pode casar algumas coisas diferentes, cachecol, enfim, e deixar disponível. E aí ver o que a criança vai criar. Não se preocupe em pensar assim, mas não dá para fazer nada com isso. Né? Que nem o exemplo que eu dei aqui, mas o que a criança vai fazer com isso? Esse monte de coisa solta. Eles encontram o que fazer. E quando você menos imaginar, vai sair... eles, vocês não imaginam o que eles fazem com uma fita crepe. Aqui em casa, gente, eu tenho comprado assim, ó, de tudo que é tamanho. Agora não tá aqui, mas eu tenho aqui de tudo que é tamanho, de fino, mais grosso, porque o quanto que o Matheus tem usado o tal da fita crepe para brincar. Olha, pra mim a fita crepe virou um achado, assim, do quanto ele inventa a partir dela. E uma outra dica que eu quero dar para vocês, que já de antemão, porque eu vou colocar essa dica lá no Família em Conexão na sexta-feira, eu vou colocar um post, que é quem tem saído, que nem eu saio para ir na praia caminhar. E aí a gente tem catado as pedras. Então, tá catado pedra, conchinha, essas coisas. E aí depois isso tudo vira obra de arte aqui em casa. Aqui em casa elas estão sendo pintadas, essas pedras. Né? E tá ficando muito legal essa obra de arte a partir de pedras, gente. E dá para fazer animais com as pedras, dá para fazer as mandalas. Eu gosto de fazer as mandalas. Mas assim, ó, primeiro que a dica até que eu vou dar no Família, na sexta, primeira coisa no próprio contato com a natureza, eles pegando as pedras, escolhendo quais são as pedras, não é pegar qualquer pedra, não, você vai sempre escolhendo pelo formato, pela cor, então já é um momento de atenção, de concentração, de mindfulness, né? Então é um momento tão gostoso e trabalha muito a questão da regulação emocional. Então, acompanhe, depois eu vou dar a dica completa sexta-feira no Família, que eu vou colocar lá um post sobre isso. Então, Fê, temos mais dicas? E aí, outra coisa bem importante, até olhei para o relógio aqui e disse, essa dica eu não posso deixar de dar, é a questão do tempo, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai primeiro combinar com a criança, que a criança vai brincar naquele momento sozinha por alguns minutos. A gente não vai deixar ela o dia todo ou a manhã toda sentada brincando sozinha. Então, dependendo da idade, se a criança é muito pequenininha, é 5 minutos, gente. Não é muito tempo, não. É o tempo da gente olhar 1,5. Mas é o início, né? Então, deixa a criança no mesmo ambiente,
é bem importante. Primeiro a gente vai iniciar aquela brincadeira, como eu falei, trazendo alguns estímulos diferentes, permitindo que ela brinque com coisas diferentes. Porque não adianta pegar aquele monte de brinquedo que ela tem no quarto e dizer que ela não brinca, porque de fato, aí a gente entra em outro assunto, né, Grazi, que não dá tempo de falar aqui, mas é a questão dos brinquedos muito prontos, que a criança ela perde a atenção muito rápido, porque de fato são brinquedos que pouco pode se construir com eles, né? Então, brinquedos desconstruídos, como a gente mencionou aqui, materiais reciclados, elementos da natureza, são todos muito mais significativos e muito mais importantes para o brincar do que um brinquedo que você pagou R$ 500 lá e a criança brincou 2, 3 dias e nunca mais brincou. Acabou se entretendo muito mais com a caixa, com a embalagem, do que com o próprio brinquedo, né? Eu vejo bastante relato das mães em relação a isso. Então, assim, dá outra live esse assunto, né? E aí, então, assim, o que a gente vai fazer? Eu uso muito a dica da gente usar um despertador, que pode ser até o despertador do próprio celular, ou então um outro despertador que a criança possa ficar ali com ela, onde a gente vai combinar, olha, agora eu vou sentar aqui do lado, vou trabalhar, e nesse tempo você vai brincar com isso aqui. E aí a gente marca junto ali 5 minutos, 10 minutos, vai depender muito do tamanho da criança e da maturidade dela. E nesse tempo, nem eu vou falar com você, nem você vai falar comigo. Depois, quando despertar, a gente para ver o que você construiu, e eu também vou te contar o que eu fiz nesse tempo. Né? É importante a gente fazer essa troca. E aí a criança vai entender, sim, gente, e ela vai ficar. Claro que a gente tem que respeitar o tempo, não vai botar para uma criança de 3 anos meia hora para ela ficar ali sentada brincando, né? Então coloca um tempinho pequeno, o som vai despertar e ela vai vir te contar, e você vai ter que parar aquilo que você está fazendo para também contar para ela o que você fez, e aí vai começar uma troca. Eu consegui responder um e-mail aqui, conversei com um cliente. Você fez o quê? Eu construí isso. E aí começa, vamos fazer mais uma vez? Vamos colocar mais 5 minutos? Né? Tem pediatras, enfim, que orientam a gente também a usar a ampulheta. A ampulheta acaba sendo um pouco caro, porque aí como eu gosto da ideia da gente ir estendendo esse tempo, né? Então, deixa 5 minutos, depois deixa 10, depois deixa 15. Teríamos que ter várias ampulhetas de tempos diferentes. Então, o legal do despertador é que a gente consegue ali, sem um custo alto, ir mudando esse tempo, né? Legal. Então, isso é um combinado bem importante. Pode falar, Graça. A Kelly trouxe aqui, adoro brincar com sons, latas, plásticos, o que vocês acham? Acho ótimo, eu e a Feja, inclusive, fizemos uma live sobre as inteligências múltiplas, sobre a importância, tá lá no teu YouTube, né, Fê, salva nossas lives, né? Quintal Infantil no YouTube. Quintal Infantil no YouTube, dá uma olhada lá, Kelly, a gente fala sobre a importância de a gente estimular através das inteligências múltiplas, vários tipos de estímulos. Então, está super bem adequado também trabalhar o estímulo dos sons, né? É muito legal. Temos 2 minutos, Fê, para encerrar. Fê, eu queria te agradecer novamente, né? É sempre muito rico, muito legal aprender com você. Se você depois puder tirar uma foto da caixinha, que eu quero postar lá no Instagram, como dica para o pessoal olhar, para eles irem olhar a live completa, enfim. E foi muito bom, né? Eu estou sempre aprendendo, acho que é uma grande oportunidade para todos que assistiram aqui. Agradeço a todos que tiveram tempinho de nos acompanhar, do início ao fim. E a live vai ficar salva lá no meu Insta. E eu vou tentar. Da outra vez eu consegui salvar no IGTV. Vamos ver se vai ficar. Se não ficar, ela fica por 24 horas. Depois a gente coloca no YouTube. Tá bom? Obrigada, Fê. Bacana, Grazi. Te agradeço também pelo convite. Amo de paixão falar sobre brincar, né? Então é algo que me nutre. E gosto muito de compartilhar isso. Espero que a gente consiga aí contribuir. Vou bater foto da caixinha. Depois a gente pode também fazer, talvez, um post com algumas dicas, né? Explicando, assim, mas acho que é bacana.
E deixar claro muito essa questão da importância mesmo, né? Vamos incentivar nossa criança não só agora, nesse momento. A gente direcionou a fala para o momento, mas é importante sempre a criança ter esse momento dela, né? Onde a gente também, quando a criança começa a ficar um pouquinho maior,